Graça e paz, igreja, vamos nos colocar em pé. Estamos na 35ª Santa Convocação e o nosso tema é ouvindo a voz de Deus. A nossa divisa está em João capítulo 10, versículo 27, que nós vamos em uníssono estar lendo esse texto áureo da nossa 35ª Santa Convocação. Vamos lá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Nós vamos dar início neste culto de louvor e gratidão a Deus e proclamação do Evangelho de Cristo, cantando Perto Quero Estar. Para ouvir a voz de Deus, é necessário nos aproximarmos dele. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. E não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, amados do Senhor, como é maravilhoso estar perto do Senhor. Quão bom é o Senhor e quão bom é estarmos com o Senhor. Quanto mais próximos, bem melhor. Oh, amados de Jesus Cristo, nós temos um canal aberto e esse canal está direto ligado a Deus. E Ele conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. E nós sabemos que Deus sabe, mas nós não sabemos do real saber do Senhor, de como Ele sabe todas as coisas e Ele com o seu domínio, com o seu poder, tem as coisas sob controle. E um privilégio que o salvo tem é poder alcançar o Senhor por intermédio da oração. A oração traz para a gente um bem-estar na alma muito grande. O nosso espírito se alegra quando nós estamos falando com Deus. É um privilégio que o salvo tem, que o crente tem, de poder falar com Deus. E falando com Deus, a paz que excede todo o entendimento guarda o nosso coração. Falar com Deus. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Fale com Deus. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois vida forças pra viver. Grande é o nosso Deus, as obras que Ele faz,
encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Nenhum cano que carrega água deixa de ser irrigado pelas fontes do Espírito Santo. Nós sentimos a presença de Deus e somos tomados pelas emoções e as nossas vozes ficam embargadas. Mas louvado seja Deus, porque pode usar ou usar-nos para o louvor da sua glória. Ele que é tão grande e tremendo. Jesus é a nossa estrela da manhã. Ele é o Cordeiro de Deus que nos traz a paz. Estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o seu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Aleluia. Glórias a Deus. O desejo do meu coração é estar perto de Deus, falando com Deus,
porque reconhecemos que Ele é a nossa estrela da manhã, o Cordeiro de Deus que nos trouxe a paz. E nós somos cheios do Espírito Santo. E aí nós precisamos do controle do Espírito Santo, porque os dons do Espírito Santo não é pura e simplesmente falar em línguas estranhas. Há o dom do amor, o da misericórdia. Há 9 atribuições para a edificação do corpo de Cristo, que é a atribuição do Espírito Santo de Deus em as nossas vidas. A paz, que excede todo o entendimento, é um dom do Espírito Santo. Não é paz só no momento de viver paz, é paz também no momento das lutas, das adversidades, das derrotas, dos medos, das ansiedades. A paz que excede todo o entendimento guarda o nosso coração. Então, amados de Jesus Cristo, Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Os gemidos inexprimíveis são do Espírito, não teus. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajuda nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor
Aleluia, Senhor. Glórias sejam dadas a ti. Senhor Deus, ó Pai, em cuja presença me encontro, quero nessa hora te agradecer por mais uma vez o Senhor Deus permitir de estar na tua casa juntamente com os meus irmãos. Já entoamos louvores ao Senhor, Pai. E tem alguns louvores, Pai, que tocou no meu coração. E eu te agradeço por isso, Pai eterno. E cada vez mais o Senhor Deus vai moldando a minha vida, Senhor Deus, no teu altar. E nessa hora, Pai Santo, eu quero te suplicar ao Senhor, que o Senhor Deus sonda o meu coração. Tire de mim tudo aquilo, Senhor Deus, que eu tenho pecado contra ti, Pai. E que o Senhor Deus me perdoa através do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Esse sangue tão precioso que tem poder para perdoar todo qualquer pecado, Pai. Então, muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio tão gostoso que eu tenho, que nós temos, Pai, dos nossos pecados serem limpos, purificados, e são jogados nas profundezas do mar, e o Senhor Deus não se lembra mais. E eu quero te agradecer por isso, Pai. Muito obrigado, Pai querido. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Salvador. Muito obrigado, o Espírito Santo, que quando eu não sei orar, o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Essa é a vantagem, a bênção que o crente tem, Pai. O crente lavado nas vestes do Cordeiro, que tem o Espírito intercede por nós. Quero ainda, Senhor Deus, te suplicar pela vida do teu servo, que irá trazer a mensagem, e certamente sairemos diferente de como nós chegamos, Pai. Porque a mensagem do Senhor tem poder para transformação, salvação, perdão, regeneração, aproximação de ti, enfim, é a tua palavra, e o teu servo só vai servir de canal de bênção, Senhor Deus. Porque antes de trazer para nós, o Senhor Deus falou com ele, Pai. E eu quero te agradecer por isso. Muito obrigado por tudo. Obrigado por essa igreja. Obrigado por todos aqueles que estão aqui, Senhor Deus. Porque só o Senhor que é digno de todo o nosso louvor, honra e glória. Essa é a minha oração que faço. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. A Ludmila vai estar descendo e as crianças podem acompanhá-la. Tem louvores a serem ensaiados para apresentações futuras. Creio que no encerramento da Santa Convocação haverá um número especial das crianças da nossa igreja. 35ª Santa Convocação. Hoje, no 5º dia em Santa Convocação, o texto para meditação e aprendizado por intermédio da explicação da palavra, também acompanhado de uma dinâmica de grupo, ela fala acerca de Jeremias 33:3. Jeremias 33:3. Vamos todos juntos? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Amados de Jesus Cristo, este texto da palavra de Deus
nos fala sobre mistérios que são ocultos aos homens, mas não a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Antes da fundação do mundo, na sua pré-ciência, ele sabe de tudo. Nós vamos estar falando acerca desse clamor ativo em 3 pontos. O primeiro, clamor, propriamente dito, nada mais é do que uma ação. Ação esta que tem 3 maneiras de o crente, de o salvo, de o servo buscar a ele. Iniciativa: eu me prostro em reverência à grandeza, o poder e a majestade de Deus e oro. Mas não oro de qualquer forma e de qualquer maneira. Sou insistente. E por que da insistência? Da necessidade, da vulnerabilidade de cada um de nós, criaturas de Deus. Na nossa fragilidade e necessidade das questões que precisamos para vivermos nesta vida, nesta terra, de uma maneira digna, honesta, honrada e, por que não dizer, em santidade. Então nós precisamos, amados de Jesus Cristo, sermos bem-aventurados no nosso viver, então nós precisamos de auxílio. E o auxílio, amados de Jesus Cristo, não é o auxílio que eu posso lhe favorecer, no meu favorecimento limitado, eu pouco posso fazer, mas há questões que precisam ser abastadas das nossas necessidades, dos nossos anseios, dos nossos sonhos, dos nossos medos, das nossas dificuldades, das nossas derrotas, porque para se alcançar vitórias na nossa jornada, muitas vezes nós somos derrotados. Mas nós não caímos e não desistimos, nós nascemos para vencer. Então estamos em busca da vitória. E quando nós não conseguimos por nossa força, ou pelo conhecimento, ou pela ajuda institucional, nós precisamos do socorro que vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amados de Jesus Cristo, além da insistência em insistir, de nunca desistirmos, nós precisamos termos mais intimidade com Deus, mas uma intimidade construtiva, uma intimidade com confiança e esperança de que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Desistir de maneira nenhuma. Essa ação, ela é incentivada por Deus de o buscarmos. Porque em 33:3 de Jeremias, aí está invoca-me. Mas na minha versão clama a mim. Amados de Jesus Cristo, a iniciativa de buscar, ela não parte de nós, mas parte de Deus nos conclamando, nos convocando para buscá-lo insistentemente, para não desistir de buscar. E nesta busca incessante de Deus, com confiança,
permanecermos nele, na dependência de sermos alcançados por ele. Porque sem mim, diz ele, nada podeis fazer. Então, se você quer fazer alguma coisa e ter vitórias, eu não vou lhe dizer sucesso, que o sucesso é temporal e a vitória, ela é alguma coisa mais substanciosa, com mais poder, com mais qualidade e com melhores resultados. Resultados estes que despertam em você e nos que estão convivendo com você à sua volta, poder ver que foi Deus e não você. E se foi Deus, é porque Deus está com você. Diga, Deus está comigo. Amados de Jesus Cristo, quando Deus está conosco, nós não temeremos o que nos possa fazer o homem. Sabe por quê? Porque nós não temos nada a perder. Porque nós temos Deus na nossa vida. Amados de Jesus Cristo, há alguns personagens da Bíblia que foram insistentes nas suas súplicas a Deus. Lá em Lucas, capítulo 18, de 1 a 8, relata de uma viúva, não sei qual é o seu nome, viúva de quem ela era, o que estava passando, mas a palavra de Deus diz que ela foi insistente. Não desista dos seus sonhos. Não entregue os pontos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus, falando uma parábola acerca de uma viúva, disse: uma parábola sobre o dever de orar sem nunca esmorecer. Abrindo aspas, você que tem um filho, e esse seu filho não serve a Deus, tem o seu coração endurecido, cresceu na casa do Senhor, mas está agora longe dos caminhos do Senhor, sendo uma pessoa que você achava que conhecia, mas pelos frutos nos seus atos, do que faz, parece que é um estranho na sua casa. E aí você já orou tanto e disse que vai desistir de buscar a Deus pela vida do seu filho. Não pare, continue. A vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra. Havia uma certa cidade, um juiz, que não tinha temor a Deus. Um ateu. Nem respeitava homem algum. Um bruto, um estúpido, um soberbo, que se achava acima do bem e do mal. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então, disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz que não teme a Deus, esse juiz que é ímpio, esse juiz que é iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Amados de Jesus Cristo, Jesus, Deus, o Todo-Poderoso, a Trindade, em Pai, Filho e Espírito Santo, é Tidesicnu, justiça perfeita, juiz perfeito, Deus.
Então, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-lhes que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Nós estamos vivendo o período da apostasia. Nós estamos vivendo o período das incertezas, das inseguranças, dos medos, dos temores e da instantaneidade das coisas imediatas. Crescido na igreja, desde os 3 anos de idade, nas mensagens que já preguei e nas que ouviam, diz que Deus responde de 3 maneiras, de 3 modos. Vocês sabem quais são? Qual é a primeira? A segunda? A segunda? Não. A terceira? Espere. Sim, não e espere. Mas esse não é condenatório ou reprovatório. É um não para a nossa melhora. É um não porque ele é sabedor de todas as coisas e que, porventura, aquilo que estamos pedindo seja para nos atrapalhar ou nos destruir ou destruir a outro, o não é uma bênção nas nossas vidas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas nem todas as coisas me convêm. Como sou obediente e Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para mim, me contento no sim, me contento no não, me contento no espero e continuo buscando ao Senhor, para que a vontade soberana do Senhor seja feita. E amados de Jesus Cristo, quando nós recebemos a bênção de Deus nesses 3 pontos abençoadores de Deus para nós, é para o nosso melhor, com certeza. Mas Deus nunca deixa de nos responder. O que acontece é que, às vezes, ou quase sempre, somos ingratos, não agradecendo pela sua resposta, pelo seu cuidado, por suas dádivas infinitas. Oh, amados de Jesus Cristo, o Senhor está dizendo que a insistência derruba, quebra obstáculos e muralhas. Um homem que não respeitava ninguém, na qualidade de juiz, pode ser que seja até do Supremo, que se ache acima do bem e do mal, até acima das leis. Ele tem raciocínio, ele é um ser pensante. Poxa vida, ele não atendeu a causa por ser bom, por ser temente a Deus. Ele atendeu a causa para não ter mais a presença daquela viúva, insistindo para que ele pudesse estar julgando a sua causa das injustiças que lhe fizeram. E na sua condição de viúva sem uma aposentadoria, na época, por certo, com uma família, mas ele, como não respeitava ninguém, não tinha misericórdia e muito menos dó de ninguém, ele apenas para não ser importunado, atendeu. Deus jamais dirá para você: chega, você está me importunando. Então, pode ser que alguém vá dizer para você: você não deve continuar, porque você não pode usar de vãs repetições. Quem sabe a necessidade que eu tenho sou eu. Quem sabe do que eu preciso sou eu. Quem está passando pelo aperto e pelo apuro sou eu. Quem está enfermo sou eu. Quem tem um filho que não está servindo a Deus
sou eu. Quem tem uma necessidade social sou eu. Eu estou precisando, mas quem precisa, busca. E qual é o lugar? E quem deve ser buscado? Ele está dizendo para você, nesta noite, na 35ª Santa Convocação, em sua 6ª mensagem, no seu 5º dia, clama a mim. Amados de Jesus Cristo, a viúva é persistente, ela persiste e ela teve o atendimento e a sua causa foi julgada. Amados de Jesus Cristo, quem tem fome tem pressa. E quem tem filhos que precisam de alimento, mais pressa tem. Amados de Jesus Cristo, eu não sei se vocês foram criados em família de poucos ou de parcos recursos. Mas eu observava e observo até hoje as mães. Eu observo as mães. Na nossa casa, frango, dia de domingo, com macarronada e uma tubaína. Ó, servos do Senhor, o frango tem partes nobres e pobres. Mas eu lembro que minha mãe amava as costas do frango, o pescoço do frango e os pés do frango. Mas o nosso pai era ou peito, ou coxa e sobrecoxa. A coxinha da asa, o filho menor, a asinha que se arrastava para o lado de um filho, se arrastava para o lado do outro, mas aquela coxa galopante ia para o mais velho, para o mais forte. Então essas questões, amados de Jesus Cristo, mostram o amor de uma mãe que se compadece de um filho e que vai dividindo as coisas para que todos possam se alimentar. Lá em Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 13, tem um pai. Porque a comunidade judaica, ela não valorizava a mulher. Então aqui é usado um homem. Jesus, ele está falando de uma mulher, e agora a parábola do amigo importuno. Olha só o que está escrito. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e esse for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará
uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, quem se acha bom aí, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O amados de Jesus Cristo, Deus é o nosso amigo, mas Deus não dorme. Deus não se cansa e Deus também não se fadiga. E Deus disse que está pronto para atender-nos. É Ele o seu propagandista maior, dizendo: busca-me, clama a mim. Eu tenho as respostas que você precisa para o seu viver. Eu tenho as soluções para os seus problemas. Eu posso suprir todas as suas necessidades. Mas não deixe de buscar, porque ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deixa eu fazer uma pergunta. Do que você está precisando mesmo? Sabe, pastor, você está buscando a pessoa errada. Você precisa de Deus. Deus pode suprir todas as suas necessidades em glória. Qual é o seu problema? Sabe, pastor? Sabe, amiga? Olha, nunca se esqueça que também você não pode ir no conselho dos ímpios, tá? Não conte os seus problemas para aquelas pessoas que são problemas. Tem algum problema? Conte para Deus. Em qualquer hora. Em qualquer lugar. Não importa nem a roupa que você esteja vestindo. Não importa se está dirigindo, se está trabalhando, se está deitado. Qual é a situação e condição em que você se encontra? Se lembre, o Senhor pediu para que eu pudesse estar pedindo para Ele. Para que eu estivesse buscando a Ele. Amados de Jesus Cristo, você precisa parar desta questão de achar que o outro tem a oração mais forte do que a sua. E ser aquele crente 6 horas. 6 horas por mim. A Bíblia diz para orarmos uns pelos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. Mas você também é habilitado para. Você tem fé em Deus? Você confia em Deus? Então fale com Deus. Você tem esse privilégio. As portas não se fecham nunca para você. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é precioso. Ô, amados de Jesus Cristo, se eu clamo e Ele ouve, eu tenho a resposta. Isaías, capítulo 65, versículo 24. Isaías 65, 24. E será que antes que me clame, presta atenção aqui, é o Senhor falando, eis a voz de Deus falando a ti, eis que antes que você clame, eu responderei. Às vezes a sua angústia, a sua luta, a sua aflição, a sua enfermidade, o seu problema é tão grande que você acha que Deus não está te ouvindo. Aquietados e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor dos exércitos. Ele te ouve. E a resposta está pronta. Em 3 pontos. Quais são? Sim. Por que timidez? Vamos lá. Sim. Não. E espera. Você não quer não e nem esperar, né? Eu tenho pressa. Importuna. Eu já falei 3 vezes, não vou orar mais. Vou desistir. Já desisti. Nem Deus me ouve. Ele está dizendo que antes
que você clame, ele responde, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Ele conhece os teus pensamentos, sem que saia uma palavra da minha boca, isso que tudo conhece. Às vezes a gente se incomoda que as pessoas vêm falar com a gente quer que ela seja rápida e breve. Não enrola não, vá logo. Mas Deus é paciente, mesmo que você seja bem letárgico naquilo que você pensa e fala, e de todos os seus temores que você tem. Ele sabe do que você está precisando. Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Aleluia! Glória a Deus! Deus tem o melhor para mim. Diga, Deus tem o melhor para mim. E é sempre, tá? Clama a mim e responder-te-ei. A resposta de Deus nos Salmos 91:15. O crente que ora tem a certeza do retorno da oração. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus não apenas livra, ele exalta aquele que está caído. Ele levanta o abatido. Deus tem coisas grandes para cada um de nós. 1 João capítulo 5, 14, 15. João, 1 João 5, 14 e 15. Olha só, você que ouve ao chamado para o clamor a Deus, para a resposta de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos, a nossa fé, a nossa esperança de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ó amados de Jesus Cristo, por que às vezes você não se apercebe de que ele te ouviu e te respondeu? E você não tem confiança. Duvida de si mesmo e na sua fraqueza de se desconsiderar, desconsidera também a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Ó amados de Jesus Cristo, aqui está dizendo, e essa certeza é a certeza absoluta que temos dentro. Se pedirmos alguma coisa, ele nos ouve. E o que você está precisando mesmo? Deixa para lá. Até passou. Ó amados de Jesus Cristo, é o Senhor que está dizendo para você que ele quer que você peça para ele. É o Senhor que está dizendo para você, olha, eu não sou o pastor Sérgio que promete e não cumpre. Eu sou Deus. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o El Shaddai, El Rolam, Elohim. Eu sou Deus. Fazei prova de mim. Está precisando? Vai gastar aonde? Quando ganhar, vai continuar servindo a Deus ou vai amar mais a bênção do que aquele que te abençoa? Senhor, se o Senhor me der uma casa nova, eu vou testemunhar do Senhor, vou falar do seu amor, vou isso, vou aquilo outro. Não se esqueça que Deus já sabe de todas as coisas, né? Então tá a casa para você. No domingo, lá não vem na igreja, por quê? Sabe o que é? Tive que limpar a casa. A casa estava empoeirada, a casa estava suja, a empregada não foi. Eu chamei os meus amigos para vir almoçar em casa. E nunca tem tempo para Deus. Mas pediu a casa para quê? Para que Deus estivesse no centro lá da sua vida?
Então a sua bênção não é uma bênção, é uma maldição. Aí eu precisaria tanto de um carro novo. Se o Senhor me der um carro 0 bala, Senhor, eu vou botar esse carro na tua obra. Desde que não me sujem o carro, não bata a porta, aquelas crianças ranhentas não entram dentro, aqueles gordão não entram e quebra o banco. Sabe, Deus? Meu carro é para o Senhor, para vir lá na igreja. Por que o irmão não veio na igreja, o irmão não veio na igreja? Sabe o que é, professor? Olha, tinha um pó em cima do carro tão grande, eu não tinha dinheiro para levar, porque o IPVA é alto, o seguro é alto, a prestação do carro é alta. Então, eu e a minha mulher e meus filhos, nós ficou um passando aspirador, o outro lavando, o outro para largar o carro limpo, porque afinal, de que conta, a gente é um mordomo que zela pelas coisas que o Senhor Deus. Filho meu, dá-me o teu coração. Deus não precisa do seu carro, Deus não precisa lá da sua casa, Deus não precisa do seu dinheiro. Você precisa de Deus. Dá para entender? É melhor ter um carro velho, despencado a serviço de Deus do que ter um carro novo a serviço do capeta. As pessoas amam mais as coisas do que Deus e acham que essas coisas são bênção. Bênção é Deus na nossa vida, que se pedirmos alguma coisa, Ele nos dá. E Ele não para, Ele continua dando. Ele continua dando a presença dEle, a misericórdia dEle, o amor dEle, a bondade dEle. Então, amado Jesus Cristo, não pode ter impedimento à casa. Eu prospero melhor de vida, eu não vou na igreja, porque eu vou almoçar fora, eu não vou na igreja, porque eu vou ver o Corinthians, porque eu vou ver o Palmeiras, eu não vou porque o meu filho, a minha filha, eu vou na igreja porque eu busco primeiro a Deus, depois justiça. Eu não vou na igreja porque eu tenho que fazer almoço. Gente excomungada. Deixar de vir na igreja por causa de almoço, para fazer almoço, aquela gororoba ruim que você faz, aquele macarrão colando fora do ponto, aquele frango derretendo, esparramado, aquela carne cebosa. Você não vem na igreja se alimentar da palavra de Deus para ficar limpando casa, para ficar tirando pano. Gente, pelo amor de Deus, para ir no Ibirapuera andar de bicicleta. Pelo amor de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Você está pedindo para quê? Para gastar nos vossos próprios deleites. Pedistes e pedistes mal para gastardes em vossos próprios deleites. Deus veio buscar gente. Deus não veio buscar coisas. As pessoas que acham que ganhar dinheiro e ter riquezas é bênção, eu vou lhes dizer para você que, na maioria das vezes, quase na sua totalidade, é apenas maldição. Porque as pessoas passam a amar coisas e nós precisamos amar a Deus e as pessoas. As pessoas, elas vão achando que são grandes, quando que na realidade grande é o Senhor que fez os céus e a terra. Eu continuo dependendo de Deus. Buscai a Deus enquanto é dia, quando a noite vem, quando mais ninguém pode trabalhar. Você não é Deus, você é servo. E você não manda em Deus, e não é segundo aquilo que você imagina no seu coração. É segundo a exegese daquilo que está na palavra que você desconhece. Aonde você erra, aonde você transgride. Não se esqueça que Deus é juiz supremo de todas as coisas. É o Senhor da justiça, é o Jeová te desquinou. E no dia do juízo não tem desculpa. Ou é com Ele, ou é sem Ele, por toda a eternidade. Deus não é um garçom para te servir de bandeja aquilo que você quer para gastar nos seus próprios deleites e para a sua vaidade. Você não é bendito, você é maldito. Quando você se afasta de Deus, você se aproxima de Satanás. Quando você passa a amar mais essas besteiras que são temporais nessa terra do que a Deus, você está fora da casinha.
Oh, amados de Jesus Cristo, a resposta, a certeza de retorno, Deus não nos diz, talvez te responda. Ele diz, responder-te é. Tem resposta para todas as suas necessidades e resposta para todas as suas perguntas. Então, amados de Jesus Cristo, expandindo a nossa visão espiritual, Deus vai revelar mistérios que a mente humana não consegue refletir sozinha. A presença de Deus está, e Deus mantém as portas abertas. Ele disse, clamem a mim e responder-te. Ó, amados de Jesus Cristo, Jeremias, capítulo 29. Pastor, mas é muito texto bíblico. Eu acho que não precisa de ler tanto. Eu posso errar, mas a palavra não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Jeremias 29, 12 e 13. Jeremias 29, 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim. Se você ora para a mãe para que o filho responda, para. Stop. É com Deus que se fala. Se você ora para o Espírito Santo, para. É para Deus. Jesus ensinou lá no Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. É o Pai, é Deus que está falando. Ore para mim. Em nome de Jesus. Sabe, não dá para se trocar, mas eu gosto mais de falar com Jesus, gosto mais de falar com o Espírito Santo, até dou bom dia para o Espírito Santo. Oi, Espírito Santo, bom dia. Mas não ouço a voz do Espírito, eu não sou o templo do Espírito, eu transgrido contra a santidade de Deus, mas sou fã do Espírito Santo. Deus está falando assim, eu vos ouvirei. Então, entra no teu quarto, fecha a porta, que o teu pai que está em secreto te ouvirá. Dá para entender? 13. Buscar-me-eis e me achareis. Olha só, tem um tempo, né? Você não tem achado? Você não tem encontrado? É porque você não tem buscado de todo o seu coração. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Seu coração é morada do Altíssimo? Ou o que tem dentro lá do teu coração aí? Bode, pavão, serpente. Limpa o teu coração. Para limpar o teu coração, esconda a palavra de Deus no teu coração para você não pecar contra ele. Esse negócio de você ficar ouvindo e gostando só de prosperidade, e pregar sobre prosperidade, vá trabalhar, velho. Vai estudar a Bíblia, rapaz. Quem deu dinheiro para os outros, a torta e a direita é o capeta. Ele disse para Jesus, tudo isso eu te entrego, se prostrado, me adorar. Ele está entregando nada, ele é estelionatário, ele não tem nada, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus não nos prometeu riquezas, Deus nos prometeu salvação, vida eterna, paz de espírito e prosperidade em conhecê-lo, em amá-lo, em servi-lo e em obedecê-lo. Há muitos senhores no mundo, mas só o Senhor é Deus. Ao Senhor teu Deus servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele servirás. Tem gente servindo o capeta aí dentro da igreja. Numa igreja, uma vez entrou alguém dentro da igreja e o demônio montou a cavalo numa irmã da igreja e ela baixou o pau em todo mundo e todo mundo correu da igreja, limpou a igreja. Eu trabalhei com um
que estava lá na cooperativa Unindo Forças, que ele destruiu muitas igrejas, literalmente. Chegava lá nas igrejas, quem estava à sua volta limpava, o pastor já ficava apavorado, os irmãozinhos, as irmãzinhas do ciclo de oração, as de saia comprida, de cabelo comprido e de língua grande. Ele quebrou muitas igrejas. Veio aqui lá na nossa igreja, em um culto de quarta-feira. Está limpo desde 13 anos. Era possuído pelo diabo até 58 anos. Creio que foi esse ano que Deus o libertou, né, Jordânia? E a Jordânia não acredita em nada disso, mas viu lá na cooperativa. Conta para mim não, que eu conto para os outros. Mas Deus livrou e libertou. Mas essa mulher endemoniada, ela espantou a igreja inteira, e lá no fundo da igreja tinha uma velhinha sentada, e a velhinha não correu. E o diabo chegou na velhinha, já meio assustado, disse: deve ser de oração essa velha, né? E as velhas tinham que orar mais e falar menos, sabe? Porque tem umas velhas faladeiras. E umas novinhas também, e os novinhos também. E aí o diabo falou assim: você não correu por quê? Eu disse: sabe, seu diabo, eu estou aqui na igreja há 60 anos te servindo. Como é que você não me conhece? Não seja alguém que esteja na igreja a serviço do diabo. Seja alguém que venha se derramar na igreja para estar no mundo a serviço de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. É a resposta, tá? Pastor, isso não vai acabar hoje, ó. Eu tenho que levantar amanhã cedo para vir pegar o trem, eu tenho que trabalhar. O senhor não trabalha, pastor, eu trabalho. Trabalha nada. Mais enrola e vai no banheiro do que faz serviço. É embrulhão, estelionatário, embrulha o tempo todo. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É a graça do Senhor que nos alcança. No Kairos, no tempo de Deus. Está precisando? Acredita. Aí eu vou orar aqui, mas acho que não vai dar certo, não. Nem sei se Deus existe. Deve estar ocupado agora lá. Será que vai dar importância para mim? Acheguemos com confiança ao trono da graça para que achemos e recebemos a misericórdia pela graça de Deus. Os servos do Senhor, e aí vem a revelação. Lá em Daniel, capítulo 2, versículo 22, havia um moço de 16 anos de idade, tirado do seu país, de uma vida principesca, de família nobre, e é retirado para ir distante e ficar sobre o domínio de um outro rei em uma terra estranha. E ele podia, na sua adolescência, se revoltar contra Deus. Mas onde estava? Estava buscando a Deus 3 vezes por dia. Ele revela o profundo e o escondido. Ou você que vai atrás de gente para revelar. Ó, ali tem uma irmãzinha que você vai lá e conta o sonho para ela, ela revela o teu sonho, tá? Lá na igreja que eu frequento, eles vão revelar o seu sonho. Oh, amados de Jesus Cristo, Deus diz que você pode clamar a Ele, e Ele vai responder. E aquilo que você não pode, aquilo que está no oculto,
que está no mundo espiritual, é conhecido por Deus, e Deus pode revelar para você. Eu vou dizer que o Senhor, nas minhas idas por convites, não como intruso, de pessoas que ao longo da vida ministerial, vieram até mim, que tem algumas coisas em suas casas, e há alguns acontecimentos lá na casa, e aí me chamam para ir, eu vou. E aí, lá eu nunca entrei. Há pessoas aqui que eu já fiz isso há muito tempo atrás. Nunca me disseram nada, ninguém veio fofocar nada. E eu entrei, não conhecendo, com um propósito de tirar um jerepeu desse tamanho assim, em triângulo, que assustava um menino que dormia na sala. Menino assustado, com um jerepeuzão grande lá. Jerepeu é uma imagem de escultura de uma que apareceu aí sendo pescada por um pescador lá no Paraíba do Sul. E aí aquela criança, aquele menininho do Zuzinho, que já estava entrando na adolescência, desesperado. Eu fui chamado, entrei lá naquela casa pela primeira vez, né? Eu não entrei pela segunda, embora tivéssemos ficado um ano ali, lá na frente, e as pessoas que passavam de largo achando que a gente tinha lepra. Passava rasgado assim. E essa gente, dia de domingo à tarde, ficava apavorada com aquela crentalhada lá na casa dela. Ali podia ter um salão de baile, ali podia ter uma mercearia, ali podia ter uma quitanda, ali podia ter uma oficina, mas quem está lá? Os crentes, a raça eleita, sacerdócio real, povo santo, povo adquirido. Pastor vai lá para pegar o jerepeu. Mas pegou o jerepeu, botou no saco. Disse, tem isso aí. Não tem. Tem sim. Tem aquilo ali. Não tem. E as coisas vão aparecendo. Não é adivinho. É o Senhor revelando aquilo que Ele conhece, porque antes da fundação do mundo Ele já conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E aí, um a um. Agora acabou, né? Acabou não. Aí tem isso. Não tem. Está aqui, eu não sabia que estava aqui. Eu creio que nunca mais nós nos esqueceremos disso. Nunca mais. Aí agora acabou, né? O saco cheio. Pensa um monte de tranqueira dentro de uma casa. A vida já não vai bem com as coisas caminhando normalmente. Imagina quando você enche a sua casa só de porcaria e de tranqueira. Aí, lá na carteira, em um compartimento lá da carteira, lá no fundinho, tinha o jerepeuzinho, que ninguém sabe quem colocou lá até hoje. E aí enche o saco. E se vai e se destrói. E, para a glória de Deus, a família está aqui. E na presença de Deus, a serviço de Deus, para a glória de Deus. Deus revela o oculto para que vidas sejam libertas. Você pode ser alguém que se aproxima de Deus e que tem Deus lá na sua vida e que revela para você as coisas que fisicamente não existem, mas que fazem parte do mundo espiritual. A revelação de Daniel, o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 2, 9 e 10, fala acerca de uma visão ampliada. Amados do Senhor, isso é tirar as escamas dos olhos do mundo físico para o mundo espiritual. Olha o que Paulo diz. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amados, e essa palavra aqui, no seu contexto, não está única e exclusivamente para as coisas que se vão vivenciar vivendo com Cristo no céu. É coisas que as pessoas comuns não conseguem ver. Mas se você está ouvindo a voz de Deus, se você tem as portas abertas para estar com Deus e Deus está com você, Deus mostra o caminho por onde você deve andar. Deus mostra para você qual é a ponta daquele emaranhado de linhas, a ponta certa. Deus te mostra. Você não precisa ir em lugar nenhum. Você precisa ir no lugar certo. Você precisa ir na presença de Deus. Deus te pode fazer enxergar. Você precisa ter a visão ampliada. Você precisa ter propósitos além da compreensão humana. Você precisa estar dependendo de Deus e viver em santidade e obediência para com Deus. Ó amados de Jesus Cristo, o que não sabes, mudando o foco para enxergar o plano maior de Deus. São disciplinas espirituais, santas, eternas e gloriosas de Deus, que você se aproximando de Deus, se você chegando a Deus e Deus chegando até você, você consegue ter os olhos espirituais abertos. O oculto, o plano maior de Deus, você vai passar a enxergar o invisível. Eu tenho vários textos aqui de vários personagens, mas eu vou usar um que faz menção àquele discípulo de Elias, que pediu para Elias uma porção dobrada. Elias disse que o que ele pediu a Elias era por demais complicado. Dura coisa pedistes, mas disse àquele jovem: se quando eu estiver indo embora, eu cair a capa sobre você, você será contemplado como. Amados, Jesus Cristo aqui dá uma mensagem tão maravilhosa e extensa, porque é o invisível de Deus, conhecido por Deus. E a sua fama chegando em lugares onde as pessoas param o país, aparelha o seu exército, faz uma missão de longa distância, não para destruir a nação, mas para capturar, para tirar do seio da sua nação alguém que pelo rei foi descoberto que era aquele homem que revelava as incursões daquele povo para destruir uma nação. Uma nação não é destruída por um homem de Deus. O nome desse profeta é Eliseu. Está aí em 2 Reis, capítulo 6, 16 e 17. Enxergando o invisível. Ele respondeu: não temas. Está falando aqui para o seu ajudante. Está falando para alguém que tem os seus olhos vendados espiritualmente. Está falando para alguém que recebeu o aviso do Senhor e que tem a visão do Senhor. E ele está dizendo ao moço, quando vê todo o exército da Síria vindo a nação. Mas eles não vieram para tomar a nação. Eles vieram para sequestrar, para tirar Eliseu, que estava atrapalhando e indo a Jerusalém revelar os planos deste
rei com relação à nação de Israel. Quando alguma coisa era planejada lá distante, não era ninguém do serviço secreto, como tem hoje em Israel, que é temido pelas nações, que estava infiltrado e vinha, era o próprio Deus, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O que está acontecendo agora? Lá em Brasília, no palácio, no mundo político. Nós não sabemos, mas Deus sabe. E Deus não é fofoqueiro. Ele avisa, porque Ele tem amor e Ele é fiel na sua palavra, e Ele diz que Ele preservaria o seu povo. Então Ele fala ao homem, que clama a Ele, e que responde para Ele, e que mostra para Ele coisas ocultas que ninguém sabe. Deus mostra. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Mas peça para servir aos outros. Não peça para guardar, para você enterrar o seu talento. Faça alguma coisa. Ele respondeu, não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. 17. Mas ele não está vendo nada. Orou Eliseu e disse, Senhor, olha só, o poder de um homem de Deus. Peço-te que abras-lhes os olhos. Como estão os seus olhos espirituais agora? Fechados. Por quê? Porque você se encanta mais com esse mundo do que com o mundo espiritual? Porque você está mais interessado nas coisas que perecem do que nas coisas que são eternas? Quantos dias de vida você tem na face da terra? A irmã Celinha já deve estar sabendo, mais algum crente antigo aqui lá na igreja deve estar sabendo, irmã Marinês, quem era lá da época. Quarta-feira passada, o irmão Didi faleceu. O irmão Francisco morreu. Aquele homem, analfabeto de pai, de mãe e de parteira, aquele homem que era temido aqui, nesta rua aqui, tinha alguém que o contratara para matar o marido dela, e ele disse, não, eu não faço mais isso não. Aquele que nós colocamos no Itajaí, e levamos lá, porque a tesoureira da igreja, secretária, lá no Itajaí, fez uma provinha com ele que ele não sabia as vogais, as consoantes, então nem pensar. E colocou ele na 4ª série. E ele fez o ginasial, fez o colegial, fez Faculdade Teológica Batista, daquela igreja lá da Praça das Rosas, fundamentalista, entrou na Ford do Brasil, foi agiota, era um pintorzinho. A casa que ele morava aqui, lá na nossa rua aqui, era a última casinha lá embaixo de 2 cômodos, de uma escadaria de 50 degraus, uma casinha simplesinha. Entrou na Ford, prosperou, agiotou, aposentou, foi para o Ceará. Estava criando carneiros, fez uma construção belíssima. Alguém que pintou a casa dele aqui disse para mim, pastor, o homem lá tem dinheiro, hein? Ele chega, ele mostra dinheiro lá na minha frente, mas é cada bolo desse tamanho assim. Prosperou, ganhou dinheiro, realizou os seus sonhos. Morreu. E agora o que ele tem, quem vai cuidar dos bodes dele lá? Quem vai cuidar dos carneiros dele lá? Quem vai cuidar lá da terra dele lá no Ceará? Agora, louco, esta noite te pedirão a tua alma.
E o que tu tens, para quem será? Você busca as coisas para essa vida que são passageiras e temporais. Mas a gente deve buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Os seus sonhos podem ser realizados, mas o meu coração está em Deus. E tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu tenho é para a glória de Deus. A minha casa é para servir a Deus. O meu carro é para servir a Deus. A minha propriedade é para servir a Deus. Tudo que eu tenho é para serviço e glória de Deus. Se Deus permitir, vou usar as bênçãos recebidas para a glória dele. Dá para entender? Você precisa ter o seu coração em Deus. Ontem, antes de sair lá da minha casa, 2 pessoas que chegaram lá, 2 crentes em Cristo Jesus. Vamos orar. Dobramos o nosso joelho, oramos e choramos na presença de Deus. Eu, Marcelo, o outro Marcelo, que é aquele do queijo que vocês comeram ontem lá na minha casa, do leite que eu trago, e do doce de leite que eu trago, onde o Hugo foi, Pepe foi, lugar gostoso. Oramos e choramos, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual é o propósito? Um lugar para se fazer culto, para se pregar a palavra, para se fazer uma igreja, para se fazer acampamento, para a glória de Deus. Estou plantando coisas lá para quem? Para distribuir para os outros, para dar para um, para dar para outro. Já devo ter plantado lá uns 200, 300 pés de aboborá. Ganhei lá, acho que é lá da Paraíba, um gergelim. Eu semeei gergelim ontem lá, a dar um pau. Disse, Deus, se não for para pessoas, pelo menos seja para os passarinhos. Nem sei se eu vou ver o gergelim crescer e a abóbora florescer para que eu colha alguma coisa. Mas o propósito é, pastor, porque o senhor não leva isso, não traz aquilo, não ganha dinheiro com isso. Gente, eu trago para dar para os outros. E fico feliz. Nesse ano trouxe 3 caminhonetes só de jaca. Banana ouro estava doce, estava gostosa. O pastor busca longe, mas é para servir as pessoas, porque elas nos ajudam a levar coisas para as pessoas lá. Fui nessa viagem por causa de uma viagem de roupa que tinha lá. Não tinha dinheiro, passei o cartão. Vamos levar roupa. Ah, que sorriso gostoso. Que coisa gostosa. Quando vai cesta básica, quando vai as coisas. Chegou uma remessa de brinquedo aí, eu já visualizei as crianças para receber aqueles brinquedos todos. Quantas meninas que vão brincar de casinha, quantos meninos vão escumar a boca arrastando até os caminhãozinhos que não tem roda. Que coisa gostosa. A serviço de Deus, para a glória de Deus, importa que ele cresça e que eu diminua. Enquanto tiver vida, vou servir a Deus servindo as pessoas e proclamando Cristo. Oh, amados, de Jesus Cristo, abriu os olhos para que as pessoas possam ver. O que nós fazemos aqui nada mais é de pregar para que os olhos espirituais de vocês sejam abertos. Para que vocês enxerguem o que o mundo não pode ver, para que você possa ver a glória de Deus. Ô servos do Senhor, Deus nos chama para a revelação dos mistérios e o conhecimento profundo. O Espírito tudo penetra até o mais profundo. Isso que eu estou falando para vocês de Eliseu, o profeta, está em 2 Reis, capítulo 6, de 15 a 23. De 15 a 23, eu não vou ler, porque já tem gente bocejando, já tem gente que já está arrancando o encosto de cabeça, que se mexe tanto, fica tão agoniada na hora lá do culto. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, sede pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Fica na igreja, tenha comunhão com Deus e com os irmãos. Lá embaixo tem o que comer. Mas eu tenho que comer em casa. Azar o seu. Aqui também tem. Melhor comer na casa de Deus do que comer na sua casa. Esteja junto.
seja simpático, seja aberto, solícito, amável. Oh, amados de Jesus Cristo, nós pertencemos a Cristo. Amados de Jesus Cristo, Deus quer mostrar para você. Você não precisa ter medo porque você vê a glória de Deus. A estratégia que Deus tem para cada um de nós é uma estratégia de paz. É uma estratégia de bênção. Deus tem o melhor para cada um de nós. O que diz a palavra? Primeiro, clame. Segundo, a resposta. Terceiro, revelação bíblica da parte de Deus. Vamos orar? Tem aqui a moça da Aline. Ai, glória a Deus. Vem vindo, é José, né? O José está chegando por aí. Ela disse que era só o mês que vem. Olhei bem aquela barriga dela, de 7 almoço. A lua trocou, vai trocar agora. Estourou. Ore por ela e pela família, que está mais apavorada que ela. Todos nervosos. Mas só ela que vai ter a dor do parto. Esse nervoso não adianta nada, sabe? E agora? Vai nascer. Vai ser bênção. Vai ser uma amável. Não é desse jeito ali. A bolsa rompe, os pontos estouram. Mas olha que menino bonito daquela família ali. O Jefferson, que era tão feinho, filho da Jordânia. Mas tem uns filhos bonitos, rapaz. Deus é bom, Deus é misericórdia. Seja bem-vindo, José. Deus te abençoe. Venha com muita saúde e brinque aqui lá na igreja. A gente fecha a porta, a gente se ajeita aqui, viu? Chega uma criancinha aqui lá na igreja. O Esdras é pacatão, é sossegado, mas a filha é a 1000 por hora, né? Vai fechando porta, vai ajeitando e correndo atrás. Eu precisava ter uma filha dessa para perder uns 30 quilos. Né? Ela corre para lá, corre para cá. Seja bem-vindo, José. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela vida da Aline, que faz parte do corpo desta igreja e que está em trabalho de parto, e a intenção dela é que seja normal e que tudo ocorra normalmente, que a dilatação ocorra, que os 8 dedos necessários estejam prontos para que essa criança seja pega nos braços ainda hoje, Deus, e que o teu nome seja louvado, que o Senhor Deus abençoe ela, abençoe o esposo, abençoe a mãe, abençoe o pai, a irmã, Senhor Deus, nesta hora de... É mais teatro do que medo mesmo, porque sabe que a Aline está nas tuas mãos e tudo corre para a glória do teu nome. Abençoe, Senhor Deus, o Joaquim, que agora vai ter um irmãozinho, e a igreja que vai receber mais esta criança, e se for da tua vontade para o teu louvor, me dar a oportunidade de mais uma vez apresentar ao Senhor esta criança. Louvado seja o teu nome, eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amanhã a nossa Santa Convocação estará sendo na casa da irmã, dela mesma, a irmã do irmão Marcos. Tá? Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Abra a sua casa, diga, eu quero que tenha um culto da Santa Convocação lá na minha casa. Fala com a irmã Dimila. Deus abençoe.